Apenas recapitulando, então, no momento que eu estiver aqui na minha listagem, no momento que eu selecionar, então, algum desses meus cadastros, eu clicar no botão editar, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir, então, esse novo e trazer aqui para dentro o nome e o telefone selecionado, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos voltar aqui para o nosso editar, tá certo? Então, vamos lá. Nossa variável, então, nome phone, no momento que eu selecionar aqui, tá? No momento que eu chamar de editar, essa minha variável vai receber, então, todo o texto do item selecionado, como está aqui, como eu expliquei antes. Então, é como se ele estivesse armazenando, por exemplo, Neri, espaço tracinho e espaço 5555, vamos supor que esse aqui fosse o telefone. Então, como é que eu faço, pessoal, para mim jogar lá para o text field do nome? Eu vou dar aqui tf nome. Como é que eu faço para mim jogar para ele somente o nome dele aqui, tá? Desconsiderando então o telefone, o tracinho, tudo o resto. Então, primeira coisa, para mim jogar para ele, a gente vai usar o set string, ok? Muito bem, joguei para ele. Muito bem, o que eu quero jogar para ele, pessoal? Então, eu quero jogar para ele o conteúdo dessa minha variável, tá? Então, nome, phone. Porém, eu não quero todo o texto, tá certo? Eu quero só a partezinha do nome. Então, para isso, existe um método dele chamado substring, tá? Esse método chamado substring, então, ele serve para mim extrair, tá, de um determinado texto todo o conteúdo a partir de um ponto inicial até um final. No nosso caso aqui, pessoal, do nome, onde é que ele começa o nome? Tá? Começa aqui bem no ponto 0, tá certo? Então, pessoal, o substring eu tenho que passar dois parâmetros para ele, um ou dois. Se tu passar, por exemplo, simplesmente 0, tá ok? E finalizar isso aqui, então o que ele vai estar passando para este nome, para esse tf nome, vai estar passando todo o conteúdo. Vocês querem ver? Vamos rodar essa nossa aplicação. Vocês vão ver então que ele vai passar para esse tf nome todo o conteúdo da variável, certo? Porque lá no substring, vamos entrar aqui só para vocês verem aqui. Vamos lá aqui, editar. Faltou uma coisa básica, né, pessoal? Faltou a gente chamar ele. Vamos lá, d.setCurrent fm novo. Também ninguém me avisou disso, né? Tá, então o que vai fazer? Agora sim ele vai passar para a variável, tá? E vai chamar então, vai se posicionar então no fm novo. Vamos abrir então aqui agora o nosso agenda. Vamos selecionar então aqui o editar, tá? Vejam, olha só o que ele passou, pessoal. O tf nome está recebendo tanto o nome quanto o telefone. Se eu selecionar aqui, ó, por exemplo, Julia, tá? E vier aqui então no editar, veja só o que ele vai fazer. Vai passar então Julia e o telefone. Por quê? Porque a gente está dizendo aqui para ele, né, substring, extraia de um ponto inicial. Se a gente omitir o vírgula final, o ponto final, então automaticamente ele vai entender que ele é para pegar todo o conteúdo da minha variável. Só que eu não quero pegar todo o conteúdo, eu quero pegar só o que tiver aqui, tá certo? Só o nome. Só que eu não sei, por exemplo, nesse caso aqui, pessoal, quantos caracteres tem o meu nome, Neri? Vejam bem uma coisa. Eu vou botar aqui 3, tá? Eu vou executar isso aqui para vocês poderem entender o que é que a gente está fazendo, tá ok? O que vai aparecer agora no momento que eu clicar no botão editar? Ele vai aparecer então a partir do 0, tá? Determinado número X de caracteres. Como eu não tinha informado antes o final, ele tinha aparecido todo o conteúdo, certo? Agora no Lisiane, eu vou mandar editar. O que vai aparecer? Apareceu a partir do 0, 3 caracteres, ou seja, é a quantidade de caracteres, tá ok? Só 3.
porque a gente informou então aqui que é para ser de 0 até 13. Então ele subtraiu, ele pegou então a partir do 0, 3 caracteres. Só que, pessoal, pergunto para vocês, quantos caracteres tem um nome que tu selecionou? Tu não sabe quantos, por quê? Porque pode ser Neri, pode ser Ana, pode ser Júlia, pode ser Lisiane, pode ser Gustavo, então pode ser N nomes, tá ok? Então o que a gente vai ter que analisar aqui é o seguinte, o que tem de comum em todos eles? Então, eu não sei qual é o tamanho do nome de cada um deles, mas eu sei, pessoal, que na minha variável, sempre depois do nome tem isso aqui, que é o meu tracinho. Então, existe um comandinho aqui em Java, em que eu posso, então, por exemplo, definir que é para ele subtrair do 0 até determinado caractere, no meu caso aqui, até o tracinho, tá certo? Então, eu vou dizer para ele o seguinte, ó, que é para ele iniciar no 0 até o hífen, da seguinte forma. Então, o nome da minha variável é nome phone, certo? Ponto. Tem só aqui, ó, um método bem legal, que é da seguinte forma, a gente vai dar aqui index of, tá certo? Deixa eu colocar aqui, vocês já vão entender o que vai acontecer. Pessoal, olha só, eu estou dizendo aqui para ele o seguinte, ó, subtraia do 0 até o caractere hífen, tá certo? Através desse método chamado indexOf. Até eu já vou rodar ele para vocês já entenderem. Então, pessoal, o que ele está fazendo? Ele vai extrair do 0 até o hífen, através do indexOf. Tá ok? Então, assim, é um comandinho bem interessante, bem bacana. Só que aqui vai ter um probleminha que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. Quando eu abrir aqui minha agenda e selecionar, então, aqui no meu editar, o que ele vai trazer? O que foi que ele trouxe? Pessoal, olhando assim, parece que nada, né? Mas veja bem aqui, se tu olhar bem aqui no finalzinho, ele trouxe esse espaço em branco, tá certo? Estão vendo aqui esse espacinho em branco que tem? Então, por quê? Porque ele vai localizar quando ele chegar aqui. Quando ele chegar aqui, ele para. Então, só que ele não para em cima dele, ele para uma casinha antes. Então, chegou nele, ele para. Vejam que todos eles têm um espaço, tá ok? Tem um espaço. Depois do nome tem um espaço, tem um tracinho, tem um hífen, e daí tem um espaço de novo e tem o nome. Então, por isso ele pegou o nome, inclusive, com esse espaçozinho aqui. Então, se tu não quer esse espaço, tá aqui em programação para celular, isso é importante. Então, tu bota aqui -1, tá certo? Ou seja, ele vai voltar um caractere daquele espaço, tá certo? Daquela posição em que ele estava. Então, vocês vão ver agora que na hora de a gente dar um editar aqui no nome, ele vai estar omitindo, então, aquela parte aqui do espaço. Vamos pegar aqui, ó, editar. Vejam que não ficou espaço nenhum. Estão vendo aqui? Ou seja, sem espaço. Tá ok? Então, essa é a forma correta de tu passar para ele, então, o nome. Então, agora na próxima videoaula, pessoal, a gente vai dar continuidade. Então, a gente vai passar transferir também o telefone, que também tem umas manhãzinhas, mas acredito eu que foi muito interessante aqui, porque vocês já aprenderam um pouquinho usando substring, usando o indexOf, ou seja, estamos evoluindo nos nossos conhecimentos, né? Então tá bom, pessoal, até a próxima, um abraço, tchau.